Então, de todos os mapas mentais, pesquisas e vídeos sobre, eu encontrei um em específico que explica muito bem como o ciclo da água funciona. Aliás, esse mapa mental não foi feito por mim, e sim pelo canal Descomplica. Então, se está interessado no tema, o link está na descrição. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre os estados da água, coisas fundamentais que todos já aprenderam, mas a maioria não se lembra ou apenas ficou jogando lá no fundão da sala. Enfim, os estados da água são a solidificação, que vai para o estado líquido para o sólido, ou seja, se eu deixar um gelo fora da geladeira vai acontecer a fusão, que de sólido vira líquido, e que pode ser feita pelo aumento da temperatura da água. E se o mesmo for feito com a água estando em uma temperatura mais alta, em estado líquido, seria a ebulição ou vaporização. Vale lembrar que elas têm uma nítida diferença, que é o tempo no qual elas ocorrem, sendo a vaporização mais lenta do que a ebulição. Outro estado seria a liquefação, que vai do gasoso para o líquido, mas isso acontece pela temperatura estar baixa ou se a temperatura de água em questão estiver bem abaixo da temperatura crítica da água. E também tem a sublimação, que vai para o estado do gasoso para o sólido por meio do aquecimento. Um exemplo seria o gelo seco. Essas que eu falei são as mudanças no estado da água, mas vamos focar na vaporização e liquefação, pois são muito importantes para a nossa explicação. E lá até rimou, sou foda, vai. Agora vamos parar de brincadeira e vamos levar a sério. Agora vamos falar sobre o ciclo da água em si. O ciclo é dividido em duas partes: o ciclo curto da água, que tem a participação de fatores abióticos, e o ciclo longo da água, que tem a participação dos seres vivos. As moléculas da água estão o tempo todo no ar, em forma gasosa. Dá pra perceber isso por causa que pela taxa de umidade no ar fica mais difícil para respirar. Quando a temperatura baixa até uma temperatura específica ou abaixo disso, acontece a condensação. A partir desse momento, a partícula de água no ar resfriam e se juntam formando as nuvens. Quando a quantidade de líquidos é alta nessas nuvens, ocorre a precipitação. O nome é estranho, mas nós conhecemos a forma mais simples dela, sendo a chuva, neve ou granizo. Se bem, né, mano? Granizo é foda. Voltando ao assunto, quando chega na superfície da Terra, a água pode se acumular em outros corpos d'água, sendo eles normalmente mar, rios e lagos. Além disso, a água também pode sofrer infiltração enchendo lençóis freáticos. Vale ressaltar que quando essa infiltração carrega muitos sais e outros nutrientes, para as camadas mais fundas do solo, temos o processo de lixiviação. Nome complicado, né? Relaxa que nós vamos deixar ainda mais complicado. A água infiltrada pode voltar à superfície da Terra, chegando a outros corpos d'água dos quais nós falamos antes. O calor do Sol na água à superfície faz com que a mesma sofra a vaporização que volta no estado gasoso da água na atmosfera. E aqui termina o ciclo curto da água. Você acha que acabou? Só que não, meu companheiro. Ainda tem mais. Então pega o caderno e anota aí, porque agora é a vez do ciclo longo da água. Ela ocorre da mesma forma que o curto, mas tem uma pequena diferença, porque após chegar na superfície da Terra, ela pode ser consumida pelos seres vivos, como plantas, árvores, animais em geral. Além disso, após passar pelo corpo do organismo, o retorno da água para a atmosfera ocorre na forma de transpiração, ganhando assim o nome de evotranspiração. Eu sei que a gravação não é lá essas coisas, boa de edição, coisa do tipo, mas não é um erro proposital, por causa que se eu manter uma diversão muito grande, ninguém vai prestar atenção, aí o assunto vai ficar ruim, aí não fica graça. Tanto que eu deixei só um mapa mental do canal Descomplica no final, por causa que aí todo mundo consegue prestar atenção. I know what I'm supposed to do.